Graça e paz, irmãos. É uma grande bênção, né? Nós estamos aqui hoje para adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Já cantamos, já oramos e agora é a hora que o Senhor fala conosco, né? E nós sempre temos nos preparado para isso, para ouvir a voz de Deus. E eu queria compartilhar um texto com os irmãos que tem sido uma bênção na minha vida, um livro que se chama, depois se os irmãos quiserem eu posso colocar lá no grupo, se chama Lugar Secreto, é um livro devocional, eu tenho ele em PDF, e tem sido um grande abençoador na minha vida, né? Depois se os irmãos quiserem eu posso compartilhar no grupo da igreja. Mateus capítulo 6, irmãos, vamos abrir lá, vai ser o texto que nós vamos usar como base para a nossa meditação nessa noite. Mateus capítulo 6, quando o Williams me perguntou, eu disse esse texto e usei só esse versículo, mas eu vou ler alguns mais, tá, Williams? Como base da nossa mensagem essa noite. Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 5 até o versículo 8. Amém? Os irmãos estão na misericórdia ainda, né? Vamos esperar todos encontrar, para que nós possamos acompanhar todos juntos. Mateus capítulo 6, dos versículos 5 até o versículo 8. Todo mundo encontrou? Amém? Como se deve orar? É o título que a Sociedade Bíblica do Brasil achou mais apropriado para colocar nesse texto. E nos diz assim a palavra do nosso Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, como presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Vamos ler todos juntos o versículo 6? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Pai amado, nós louvamos o teu nome, te exaltamos essa noite, Pai. Que o Senhor seja o centro deste lugar, que o Senhor seja o centro da minha vida, Senhor, como o Senhor tem sido até hoje, me ajudado, ó Deus, em todas as minhas fraquezas. Que o Senhor seja o centro no coração de cada um de nós nessa noite, Senhor. Que eu me esconda, ó Deus, atrás da sombra da tua cruz, para que seja, ó Deus, porta-voz fiel da tua palavra, daquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Fala, ó Deus, ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o mundo, ele nos constrange quando nós vemos as igrejas de hoje, as igrejas, né, colocando o homem no lugar de Cristo. E o mundo, ele pede brilho, ele pede holofote, ele pede luzes coloridas, ele pede fumaça, pede parede preta, tudo para que o homem se destaque, para que ele esteja no centro, para que ele seja destacado. No nosso mundo hoje nós vemos o estrelismo, a glória sendo buscada pelos homens, o primeiro lugar, o privilégio de ter o assento da primeira cadeira, do primeiro lugar no altar, de ser visto pelos homens. E eu tenho visto muitas igrejas, muitas pessoas se ocupando o lugar no altar para se destacar como liderança da igreja, mas até que ponto nós podemos pensar em que ponto que isso é válido? Quando a Bíblia nos convida a sempre estarmos num lugar secreto, o lugar menos visto, o lugar que tem menos aparecido, o serviço menos válido na igreja, talvez aos nossos olhos, esse seria o que deveria ser mais destacado. E quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui dentro do Salmo de Mateus capítulo 6, Jesus vai discorrer nesses capítulos no Sermão do Monte, começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7, e ele vai discorrer aqui todos os padrões éticos, morais e religiosos que eram necessários para serem cristãos.
E dentre eles, o que Jesus vai destacar aqui, antes desse versículo que nós lemos, Jesus vai falar sobre as esmolas, de como eram para se dar as esmolas. Os irmãos podem olhar na sua Bíblia, do versículo 2 até o versículo 4, Jesus vai falar que aquele que dê esmola, ele não deve aparecer, não deve, se você faz uma ação social, algo que você deve fazer para ajudar o seu irmão, isso não precisa ser visto pelas pessoas, porque Deus está vendo a sua boa vontade de ajudar. Não somente isso, mas Jesus continua no decorrer desse texto falando qual é a maior importância do cristão. Capítulo 6, versículos 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A importância do primeiro lugar é de Deus. A importância de buscarmos ao Senhor, Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Não somente isso, mas Jesus aqui começa agora, quando Ele vai falar sobre oração, Ele vai falar sobre como se deve orar, Ele vai destacar algumas coisas. No versículo 5 Ele vai falar, quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aí vocês podem até lembrar de um texto muito famoso, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano se puseram a orar, um se colocou em pé. Quem era esse? O fariseu. Pode participar, tá, irmãos? O fariseu se colocou em pé para orar, imponente, e olhando para o publicano falou, Senhor, obrigado porque não sou como este, dou meu dízimo, oro todas as vezes por dia que preciso orar conforme a lei, jejuo conforme a lei, não sou como este pecador. Mas diz que o publicano, ajoelhado, prostrado, batia no peito e falava, ai de mim, porque sou pecador. O lugar do secreto, irmãos, o lugar mais escondido, de mais importância para nós estarmos na igreja, nós temos ignorado. De estarmos na igreja, não, de estarmos na presença de Deus, nós temos ignorado, negligenciado. A palavra de Deus vai falar lá no capítulo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que ele não vê como vê o homem, que o homem se atenta para a aparência, mas ele vê o coração. Talvez nós possamos ser os menores na presença de Deus, aqueles que somos menos vistos. Talvez dentro da sua família você tenha sido destacado como o menor, como menos visto, como menos importante. Talvez no seu trabalho você não tenha significância alguma. As pessoas não dão valor ao seu trabalho passa desapercebido, mas quando você sai da frente do holofote, as pessoas sentem a sua falta, sentem a sua presença. A palavra de Deus vai nos convidar nessa noite a darmos importância para o lugar secreto, o lugar que nós temos ignorado, o lugar que nós temos negligenciado, de nos ajoelharmos, de fecharmos a porta do nosso quarto e buscarmos a Deus em secreto. Talvez falamos da nossa vida para tantas pessoas, todo mundo sabe da nossa vida, toda a nossa família sabe da nossa vida, toda a igreja sabe da nossa vida, todos os nossos vizinhos sabem da nossa vida, todas as pessoas do meu trabalho me conhecem, mas talvez a pessoa mais importante não tenha ouvido na nossa boca aquilo que deveria ouvir. Se nós temos alguma angústia, se nós temos algum pedido, algo para contar, nós devemos contar para Ele, que nos espera todos os dias aonde? No lugar secreto. É maravilhoso quando nós olhamos para Gênesis e nós vemos que Deus todos os dias descia e passeava com Adão e Eva no jardim, no lugar secreto. E ali Adão contando para Deus como que estavam os feitos, cuidando dos animais, cuidando dos afazeres. Era um relacionamento de intimidade. E diz que no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo pôr do sol, que Deus vinha todos os dias ao pôr do sol, se encontrar com Adão e Eva. Certo dia Deus veio para se encontrar com eles no mesmo lugar, no mesmo horário marcado, e aonde eles estavam? Escondidos por causa do pecado. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus, nos tira da intimidade, nos tira do relacionamento, nos tira da proximidade com Deus.
O pecado, irmãos, nos afasta da presença de Deus, faz nós não queremos mais ler a Bíblia, não queremos mais orar, não queremos mais louvar, não queremos mais nos alegrar na presença de Deus. É isso que o pecado faz conosco. E Adão se apresenta e começa a colocar diante de Deus algumas questões. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. A mulher não, foi a cobra. Deus não queria saber quem foi o real motivo da desobediência. Deus queria saber por que vocês quebraram o relacionamento comigo. Por que vocês fizeram o que eu pedi para que não fizesse? Perderam a intimidade do jardim, do lugar secreto, da intimidade, da comunhão, do relacionamento com Deus, por um pouquinho de prazer, por um momento de prazer. O lugar secreto, irmãos, nos convida a estarmos mais próximos de Deus. E nessa noite eu quero que Deus incomode nosso coração a nos vigiarmos e a nos policiarmos dentro de nós mesmos e a ver o que tem nos afastado de Deus, de estarmos no lugar secreto diante de Deus. Talvez a nossa vida corrida diária, os nossos afazeres diários, tudo isso tem nos tirado da presença de Deus. Qual é o tempo do seu dia que você tem tirado para parar para ouvir Deus? Porque as suas orações, muitas vezes, as minhas orações são muitas vezes para Deus somente escutar, mas isso não é relacionamento. Relacionamento é quando Ele fala conosco também. Não é só nós falarmos com Ele, mas é parar para ouvir Deus. E nós, pela maneira ordinária que nós conhecemos, da maneira como Deus fala conosco através da Sua palavra. Essa é a maneira ordinária que Deus colocou para nós ouvirmos. Sentarmos, nos debruçarmos neste livro, separarmos um tempo para estudarmos a palavra de Deus, destacarmos as promessas que Ele tem para nós, destacarmos os princípios éticos, morais e religiosos que nos têm afastado para fora da presença de Deus. Qual é o tempo que você tem separado para Deus? Ah, André, mas a minha vida tem sido muito corrida. Ah, mas tem tanta coisa da faculdade, tem tanta coisa para eu fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Isso é promessa. E é uma promessa que não é feita por nós, é feita por Deus, Ele não quebra. Porque nós podemos mentir, nós podemos falhar, nós podemos negligenciar, mas Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele prometeu, Ele cumpre. A partir do momento que nós estamos aos pés do Salvador, como nós já cantamos hoje aqui, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Todas as demais coisas nos são acrescentadas. Quando eu estava preparando esse sermão, eu pensei de algumas coisas que Deus já fez na minha vida no passado. Quando eu estava no IBEL, nós tínhamos necessidade de tantas coisas, sabe, irmão Julival? A igreja às vezes falhava com as ofertas, falhava com... Nós íamos para o banco e aquela decepção, não tinha. Mas Deus providenciava tudo. Porque nós estávamos aos pés do Salvador. E eu já contei aqui, vou contar uma história de irmãs lá da igreja de Itabuna, na Bahia, que certo dia eu e meu colega de quarto não tínhamos mais sabonete para tomar banho, nós não tínhamos mais sabão em pó para lavar roupa, nada, nós não tínhamos nada no quarto. E eu fui na minha conta bancária, fui junto com ele lá, falei, vamos lá, às vezes a igreja vai depositar alguma coisa. Tinha 14 centavos na minha conta. Eu falei assim, e a sua? 7 centavos. Voltamos para o IBEL, nos ajoelhamos no nosso quarto, ele na cama dele, eu na minha cama, e nós nos prostramos diante do Senhor, e oramos, e clamamos ao Senhor chorando, porque nós estávamos com vergonha já. Nosso cesto já estava transbordando já. E nós orando e chorando na presença de Deus, e bate na porta do quarto. O irmão Antônio, que era um dos mais velhos alunos daquela época, da nossa turma, já falecido, bateu a porta do meu quarto e disse, irmãos, estou aqui para entregar uma caixa para vocês. A caixa, irmãos, era do tamanho de um pouco maior que essa caixa de som. Lá tinha sabão, tinha sabonete, tinha tudo que nós precisávamos.
sem contar para ninguém. Contamos somente para Deus, só Ele sabia da nossa necessidade. Estava tudo ali. E nós rasgamos aquela caixa, pegamos uma cartinha linda da SAF da Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Bahia. Nós nem conhecemos aqueles irmãos, até hoje não conheço. E tinha tudo ali, tudo que nós precisávamos. Deus é o Deus que honra as nossas vidas quando nós buscamos Ele no secreto. A palavra de Deus diz aqui no versículo 5, que os hipócritas já receberam a sua recompensa. Em algumas traduções, ele fala assim, na linguagem de hoje, diz que eles já receberam para si os seus aplausos. Já foram honrados. Mas nós não queremos esse tipo de recompensa, nós queremos a recompensa que vem do Senhor. Fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A recompensa dele é 1000 vezes melhor. E eu queria destacar nessa noite 3 pontos que nós vamos aprender sobre buscando o lugar secreto, a intimidade com Deus. Primeira coisa que Deus nos tem, o chamado à intimidade. Nós vamos ler aí de novo, tu porém, vamos ler todos juntos, versículo 6. Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tu porém, quando orares, entra no teu quarto. Quando você recebe uma visita em casa, quais são os cômodos da casa que você permite ela conhecer? Quais são os níveis de intimidade que você permite a pessoa adentrar a sua casa? O quarto é o lugar de mais intimidade, não é assim? É o lugar que nós não mostramos, ou pelo menos não deveríamos mostrar. O casal é o lugar da intimidade do casal. E eu aprendi na minha casa que na cama dos pais nem se sentava. Era o respeito que os filhos tinham que ter pelo quarto dos pais. Hoje se perdeu muito disso. Mas qual é o sinal de quarto para nós? Talvez eu não tenha um quarto só para mim. Talvez eu não tenha um lugar que eu possa dormir sozinho. Mas o quarto pode ser o lugar onde você tem um momento para falar com você e Deus. Entra no seu lugar secreto. Pode ser na natureza. Jesus foi levado ao deserto para orar. Você pode ser levado a tantos lugares para orar com Deus, estar a sós com Deus. No acampamento nós temos um momento que se chama a sós com Deus. E aí cada adolescente, cada jovem pega a sua Bíblia e vai cada um para um canto, vai orar, talvez de 2 em 2, pode, mas o ideal é que seja a sós com Deus. Mas qual é o lugar que você separa para estar na presença de Deus? Só você e Ele. Você ora, abre a palavra de Deus e Ele vai falar com você. É você e Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Por que o quarto? Porque é o lugar de mais intimidade. O lugar que é você sozinho. No teu quarto, irmão, só você sabe o que você passa. Você sabe quantas lágrimas você já derramou de noite chorando, dormindo? Ou já foi chorar dormindo, já foi dormir chorando, aliás. Só no teu quarto que você para refletir sobre o dia que você passou, sobre as coisas que aconteceram, não é assim? É no teu quarto, quando você vai deitar, que muitas vezes a sua mente não desliga. Você queria que ela desligasse, mas ela não desliga. E você fica pensando em muitas coisas que você poderia ter feito e não fez. Ou que você deveria fazer e deve fazer. Quantas pessoas hoje com dificuldade para dormir, porque entra no quarto, mas não tem esse momento de intimidade com o Senhor, de colocar as coisas aos pés do Salvador e descansar. E falar como o salmista Davi, deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Entrega nas mãos dele. O quarto traz essa ideia de lugar secreto, lugar de intimidade, lugar onde está o Senhor está te vendo. E eu queria ler outro texto com os irmãos, o texto de Salmo 91:1, que a Sara já disse aqui hoje à noite. O lugar secreto é um lugar de refúgio.
É o esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso é promessa. Descansar, porque nós estamos escondidos nele, escondidos na presença dele, atrás dele. Nada é mais importante do que ele apareça, que nós vamos diminuir a presença das pessoas. Aquele que habita, ou seja, aquele que tem esse desejo de ter continuidade, de intimidade, de relacionamento com Deus, é uma habitação. Não é um lugar que você vai uma vez ou outra. Existem cristãos hoje no nosso mundo que são cristãos fast food. Cristãos que vão ali, buscam a bênção e vão embora. Cristãos que vão ali, estão precisando de algo, oram, quando Deus dá, some. Deus não quer esse tipo de comunhão, Deus quer que você habita como Ele habita. Deus todos os dias está disponível a ter um encontro conosco, nos esperando, o horário marcado no relógio, para estarmos com Ele, no mesmo lugar que nós começamos a buscá-lo. Onde nós dobrávamos os nossos joelhos e orávamos e clamávamos por Deus, e Deus nos respondia. Ele continua ali nos esperando todos os dias, e nós muitas vezes não comparecemos. Ou comparecemos cansados, ou comparecemos nesse sentido de fast food, só vou ali orar um pouquinho para buscar a bênção e já vou embora. Deus habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E aí eu quero perguntar, você tem descansado? Você tem descansado? Por que tantas preocupações não somem da nossa cabeça? Por que a ansiedade toma conta do nosso ser? Por que a falta de paz toma conta do nosso ser? Porque nós não estamos escondidos no lugar onde deveríamos estar. Êxodo capítulo 33, versículo 11, Deus falava com Moisés face a face. Lembra de quando o Senhor falava com você? Você abria a Bíblia, orava, colocava suas necessidades diante da presença de Deus, e Deus ali sempre tinha uma resposta para você. Deus falava com Moisés face a face. Êxodo 33, 11 diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Eu digo sempre para os jovens, mas eu não sei orar. Eu não sei buscar a presença de Deus. Jesus não é seu amigo? Como é que você conversa com seu amigo? Como que você conversa com seu amigo? Qual que é o nível de intimidade que você tem com seu amigo? Jesus deve ser esse amigo. Moisés falava com ele face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E talvez muitas pessoas não entendem até hoje, porque quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia. E teve até que colocar um véu sobre a sua face, para que as pessoas não morressem quando se aproximassem de Moisés. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar, de intimidade, o lugar da comunhão, o lugar do esconderijo, o lugar secreto. Não é uma coisa banal, é uma coisa verdadeira. Isso nós temos que crer todos os dias, querermos isso para nós. Senhor, como foi Moisés, eu quero conversar com o Senhor todos os dias, me incomoda. Quero falar com o Senhor e ver o Senhor face a face. Mas que isso não seja hipócrita, não seja da boca para fora. Jeremias 33:3 diz que o lugar secreto é onde Deus revela seus segredos. Já leram esse texto? Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas
grandes e ocultas que vocês não sabem. Deus quer revelar segredos a vocês, a nós. Diz que nós oramos e Ele tem coisas maiores para nos dar do que nós pedimos ou pensamos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o nível de intimidade. Esse deve ser nosso nível de intimidade. Segundo ponto, que o lugar secreto, irmãos, buscar o lugar secreto, ele nos traz também a ideia de um lugar de libertação e transformação. Jesus afirma que, e eu gosto tanto dessa expressão, vamos ler de novo o versículo 6 para a gente decorar, tá? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus é Deus que vê. As pessoas podem não ver o seu coração. As pessoas podem não ver as suas ansiedades. As pessoas podem não ver as suas preocupações. Você pode falar para as pessoas coisas mentirosas e as pessoas podem não perceber. Está tudo bem? Tudo bem. Mas Deus vê. Deus é Deus que vê. Em algum outro lugar onde é usado esse termo nesse mesmo sentido, de quando Abraão e Sara discutem pelo filho, que estavam brigando, né? E Sara toma uma atitude de Abraão e fala: expulsa essa mulher da nossa casa. E Abraão coloca Agar e o menino para fora para morrer, né? E vão-se ao deserto, e ali caminhando, não tinha água, não tinha comida. E diz que ela coloca o neném longe e vai para um lugar chorar. E no seu íntimo Deus fala: sou eu, Deus que vê. Ele é o Deus que vê. Ele vê as suas aflições, Ele vê a sua ansiedade, Ele vê tudo que se passa na sua mente e no seu coração. Eu estou olhando para vocês hoje aqui, não estou vendo só exterior, porque é assim que o homem enxerga, somente o que está por fora, a casca, o sepulcro caiado, como muitas vezes a Bíblia fala. Mas só Deus consegue ver o seu interior, o que nós estamos carregando aqui dentro, o que está dentro de nós. Ele enxerga por dentro. O olhar dele é tão penetrante que ele entra dentro do nosso ser, do nosso coração, e diz que a boca dele é como uma espada afiada que separa juntas e medulas. Ele entra no fundo do nosso ser, no âmago do nosso ser, aonde ninguém consegue enxergar. Até a enfermidade mais improvável, impossível de um médico descobrir, Deus já conhece. Deus conhece, Deus é Deus que vê. Deus é Deus que vê. E eu acho tão maravilhoso isso, porque naquele momento que nós nos sentimos tão insignificantes, tão menores, menos do que nada, Deus nos vê. Deus, Ele vê. Ele vê a sua necessidade. O lugar do secreto é um lugar de libertação e de transformação, porque Ele conhece as suas mazelas, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece aonde você precisa ser libertado, qual é o processo de transformação, que nível de processo você está na sua vida. Uns mais à frente e outros ainda começando no processo de transformação. Mas Ele é Deus que vê. A oração, irmãos, ela liberta. Mateus capítulo 17, do versículo 14 a 21, Jesus vai discorrer aqui que chegou-se uma grande multidão, e ali foi apresentado a ele um homem, dizendo: Senhor, meu filho é lunático, meu filho é endemoniado. E Jesus vai até ali e ora, e o menino ficou são. A oração liberta. Se você acha que tem algo das trevas te incomodando, pesando nos seus sonhos, pesando na sua mente, ore para que você seja liberto por isso. Ore no lugar secreto, na presença de Deus, para você ser liberto por isso.
Às vezes nós estamos sozinhos e pensamentos vagam na nossa mente. Minha mãe sempre falava um ditado muito popular: mente vazia, oficina do diabo. Vai procurar alguma coisa para fazer, ela falava. Vai procurar alguma coisa para fazer. Não, mas aí nós deixamos o nosso coração, a nossa mente andar em lugares que não nos são permitidos andar. Quando vê o nosso coração já está indo para aquele lugar, as nossas mãos e os nossos pés já estão caminhando para aquele lugar. Tudo porque nós não oramos nesse processo de transformação. O mentiroso só é liberto da mentira quando ele ora por isso. O fofoqueiro só é liberto para parar de fofocar quando ele ora por isso. Definindo e concluindo em tudo, né? O pecador só para de pecar o seu pecado quando ele orar por isso e dar nomes para o seu pecado. Porque Deus é Deus que vê. Não há nada que nós façamos escondido que Ele não vê. Deus está em todo lugar, contemplando os bons e os maus, para dar o fim que desejais. Qual é o fim? Para onde nós estamos caminhando? Deus é Deus que transforma. Sorge destaca que entrar no lugar secreto, você nunca mais, quando você souber mesmo que é esse significado de lugar secreto, você vai entrar e você nunca mais vai sair o mesmo. É triste ver a história de Adão e Eva, né? Todos os dias conversando com Deus no jardim. Era para eles serem diferentes, né? Mas aí porque deram mente vazia, oficina do diabo. Foi passear, Adão deixou a Eva sozinha no jardim, foi passear. Vou ali e já volto. Perdeu-se o lugar da comunhão, da intimidade. Todas as vezes que nós entramos no lugar secreto, nós nunca vamos sair como nós entramos. A nossa mentalidade, as nossas prioridades, nosso caráter são moldados quando nós passamos tempo com Deus. A nossa sociedade hoje tem procurado moldar o nosso caráter, moldar os nossos padrões, e nós muitas vezes estamos vivendo de uma maneira que nem se incomoda com isso. Porque muitas vezes nós não estamos sendo trabalhados, sendo moldados por Deus. Não temos deixado o Espírito Santo nos moldar, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, mudar o que precisa ser mudado. A oração também, irmãos, ela nos fortalece espiritualmente. E eu achei curioso um texto de Daniel capítulo 6, versículo 10, que muitos entendem como afronta, né? Eu entendo por coragem. Quando Daniel soube, versículo 6, 10 de Daniel, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Entrou aonde, Daniel? No seu quarto, no lugar de intimidade. Ele já tinha costume de buscar a Deus ali. Não era uma coisa hipócrita. 3 vezes o dia se punha de joelhos. Ele já tinha costume de fazer isso. E orava e dava graças diante de Deus, antes como costumava fazer. E nós sabemos o que aconteceu com Daniel, por causa disso. Qual é a nossa coragem de enfrentar o mundo? Se nós formos proibidos de orar, se nós formos proibidos de cultuar, se uma perseguição vier sobre o Brasil, mês passado foi o mês de lembrarmos da igreja perseguida nas missões. Nós nem oramos pelos nossos missionários que estão sendo mortos por causa do Evangelho. Mas talvez chegue um tempo para nós nos acordarmos e pensar, sou crente de verdade ou sou um saco de batatas, como diz o mundo? Eu vou até o fim por causa de Cristo, eu morro por Ele. Não é vestir somente a camisa da igreja, é vestir a bandeira do Evangelho.
caminhando para o último ponto já. O lugar secreto é um lugar de respostas e recompensas. Só para a gente voltar aqui um pouquinho, o lugar do quarto, entrando no teu quarto, que é o lugar da intimidade, eu não falei sobre isso, mas eu vou falar, né? O lugar do teu quarto, entra no teu quarto e tem uma atitude que nós precisamos fazer, qual é? Fechar a porta. Por que fechar a porta? Sabe o que é fechar a porta? Fecha a porta. Deixa tudo para lá. Agora é você e Deus. Fecha a porta. Não é vir para a igreja e ficar com a cabeça no que tem que fazer depois do culto. Fecha a porta. É depois. Depois é depois. Fecha a porta. As irmãs vêm para a igreja, às vezes deixam a panela no fogo, misericórdia, desliga, né? Mas fecha a porta. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Até o almoço, depois Deus vai dar um jeito. Ele é fiel. Fecha a porta. O que acontece é que muitas vezes no nosso momento de comunhão, em que nós separamos para orar e para buscar a Deus, o que nós fazemos? Não fechamos a porta. Aí vem nossos afazeres, vem o WhatsApp, né? Plim, o sininho do WhatsApp, o seu dedo tentado a mexer ali, quando você vê já vagou o mundo, né? Fecha a porta, tira tudo que vai tirar a sua atenção de Deus na presença. Não é assim que a gente faz quando vai estudar para a faculdade? A gente tira tudo, né? Que vai tirar a nossa atenção. É a mesma coisa com Deus. Fecha a porta. Agora eu estou em oração. As pessoas têm que me respeitar. Eu estou em oração dentro da minha casa, né? Agora eu estou em oração. Agora é o meu momento com Deus. Terceiro lugar para a gente encerrar. O lugar secreto é um lugar de respostas e recompensa. Não há, irmãos, momento que nós não passamos com Deus que não há recompensas. Se a palavra diz que eu vou buscar a Ele em primeiro lugar e todas as demais coisas vão ser acrescentadas, é porque isso é verdade. Não há nenhum momento que eu me ajoelhe, que eu busque a Deus no meu lugar secreto, no meu momento separado eu e Deus, no meu relacionamento íntimo com Deus, que não há recompensa. Lembra que eu falei da recompensa dos hipócritas? Qual que é a recompensa? Na NTLH diz que a recompensa deles já são os aplausos. Eles já receberam já a atenção que precisavam, já receberam a publicidade. Né? Em algumas traduções também traz essa palavra de publicidade, o marketing. Eles já receberam isso como recompensa. Mas nós vamos ser recompensados. A maior recompensa de todas é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter. É ser selado pelo Espírito Santo de Deus. É ser tido como filho de Deus e não criatura mais. Isso é recompensa. Nós queremos muitas vezes recompensas que são respostas o quê? Materiais. Isso também é bom e são necessárias, claro. E elas vêm também junto com a oração. Mas o mais primordial é de orarmos e sabermos que nós já temos nosso nome escrito no livro da vida. Que nós somos selados do Espírito Santo, prometidos de Deus. Filhos e filhas, príncipes e princesas do reino. É maravilhoso nós pensarmos nisso. As recompensas espirituais são muito melhores do que as materiais. E a palavra de Deus já nos recomenda que nós não ajuntemos tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas os nossos tesouros têm que ser acumulados lá no céu. Sabe qual é a maior recompensa do crente também? Quando você prega o Evangelho e uma alma se converte ao Senhor. E a gente até brincava quando a gente era adolescente, quantas estrelinhas vão ter na sua coroa? Quantas pedras vão ter na sua coroa? De quantas almas você fez chegar ao Evangelho? E para pregar, irmãos, não precisa falar, não precisa ser um pregador eloquente, com o seu próprio testemunho, você fala vidas. Dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. O seu testemunho pesa. Ou as pessoas olham para você como um qualquer?
Algum tempo atrás eu passei a meditar nisso e eu comecei a ver isso dentro da minha casa. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque quando as pessoas vinham precisavam de conselhos, vinham pedir a mim. Quando precisavam de oração, procuravam a mim. Se as pessoas não estão me procurando mais, alguma coisa tem de errado. E não é nas pessoas, é em quem? Em mim. No meu trabalho, as pessoas me procuram para pedir conselho? Como você é crente dentro do seu trabalho, visto como crente dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, na sua casa, no seu lar? Algumas coisas que nós devemos pensar nesse tempo de recompensa. Jeremias 29, 12 e 13 vai falar: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Lembra que eu falei? Deus está disponível todos os dias naquele mesmo lugar. Eu não preciso falar para você o lugar porque eu não sei. Mas você tinha um lugar secreto que você conversava com Deus todos os dias. Ou você tem um lugar secreto, né? Espero que você tenha, né? Um lugar onde você busca Deus todos os dias. Todos os dias, naquele horário, Ele está lá esperando você, para conversar com você, para ouvir a sua voz. Deus não apenas ouve, mas garante que será encontrado por aqueles que o buscam. Mateus 7, versículos 7 a 8. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Está precisando de algo? Bate, pede, busca, porque você vai encontrar. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus, somos incrédulos. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus pode curar mesmo? Muitos crentes existem dentro das igrejas que buscam a Deus, mas não crê que Ele existe. A igreja não passa de um clube, uma sociedade onde nós vamos ali para encontrar os nossos amigos, conversar, jogar conversa fora. Deixou de ser um lugar de Deus, um lugar de encontro com Deus. Deus está aqui. E um dia eu estava com o pastor aqui no púlpito e eu tremi diante de Deus, sentado nesse lugar que o irmão Júlio vai estar. Quando o pastor falou que Deus anda no meio da igreja. Deus anda no meio da igreja. Deus enxerga o que você vem fazer na igreja. Deus enxerga as suas atitudes, o seu coração como estar na igreja. A igreja não é para desfile de moda, a igreja não é para nada mais senão Ele ser o centro. Como você tem vindo a este lugar santo? Existe até uma música que a gente canta muito e eu até penso que a gente deveria pensar mais quando nós cantamos. A irmã Lisete me ensinou muito sobre isso, cantar. A meditar na letra que eu estou cantando, porque ela disse um dia na escola dominical que é o momento que nós mais mentimos, é o momento que nós cantamos. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. E aí acaba o louvor, acaba aquele momento de emoção, você senta no momento da pregação e abre o teu celular para ficar mexendo no celular na hora do culto. Você acabou de cantar, que só os olhos do Senhor te veem. Há um tempo atrás nós estávamos estudando, acho que estávamos estudando, já terminaram de estudar na escola dominical Pecados Aceitáveis, não sei como que está o nível, já encerrou, né? Mas sobre essa questão, qual é a motivação que te leva a vir na igreja? Porque se você já chega atrasado na igreja, já é uma motivação que você não tem muito, né?
E a nossa motivação tem que ser encontrar o Senhor todos os dias aqui. Quando eu paro para orar no meu quarto, buscar a Deus no meu secreto, eu quero que Ele esteja ali. Antigamente existia um cântico que falava da presença de Deus na igreja, e ele é muito vivo e verdadeiro neste dia feliz, neste santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus, mas Ele já estava aqui quando nós chegamos. Já estava e já sabia onde nós iríamos sentar. Sabia disso? Já sabia. Já sabia quem ia vir, quem ia faltar. E quem está lá em casa, porque por algum motivo que não pôde vir mesmo, de verdade, ou porque realmente não sentiu vontade de vir. Deus sabe, porque Ele é Deus que vê. Ele é Deus que vê. Se isso não dói, se isso não incomoda o nosso coração, alguma coisa tem de errado conosco. Se eu não sinto desejo de estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, alguma coisa está de errado. Se eu não tenho anseio de ler, de debruçar nas Escrituras, de rabiscar a minha Bíblia, de taxar os textos mais importantes para mim que falaram ao meu coração, algo está de errado comigo. Se eu não tenho vontade de dobrar os joelhos, de orar e buscar Ele, alguma coisa está errada. Se eu conto da minha vida para todo mundo, mas não conto para o principal, alguma coisa está errada. Deus continua esperando a cada um de nós lugar secreto. Eu tenho certeza que você tem um lugar especial, que você sabe onde é o lugar, que você marca ali todos os dias com o Senhor para estar. Quando eu estava trabalhando na antiga empresa, não vou citar nomes, né? Mas eu me encontrava com o Senhor no banheiro da empresa. Ali era o meu lugar de chorar, de desabafar, de falar para o Senhor, tira do meu caminho tudo que não é do Senhor hoje. Abençoa essa empresa. Eu estava trabalhando lá. Qual é o principal da sua vida? O que tem te motivado a estar aqui? O que tem te motivado a... Você está cheio de ansiedade, cheio de preocupação? Lança aos pés da cruz, busca Deus no lugar secreto. Busca Ele no jardim. Busca Ele na natureza, né? Pega um espaço na natureza e vai orar. Não sei se lá no seminário tem algum lugar assim. Tem? Jardim? Não tem. Não tem jardim lá. Tem uma capelinha lá, né? Tem. Vai orar na capelinha. Mas o mais importante, irmãos, é não abrirmos mãos desse momento a sós com Deus. Deus tem saudade muitas vezes quando nós o abandonamos. Saudade de nos ouvir. Saudade de falar conosco. Não pare de orar. Não pare de buscar a presença de Deus. Coloque desafios para você. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Não lança desafios que você não vai alcançar. Vou ler a Bíblia toda em um ano. Não lança desafios se você não vai fazer. Fala, nesse mês eu vou ler 7 versículos, 7 capítulos. Mas que você estude esses 7 capítulos e vá profundo na Bíblia. Comece pequeno. Comece pouco. Não precisa falar, vou ler a Bíblia no ano todo, e quando chega no meio do ano, todo mundo já abandonou. Não, vai um pouquinho. Vai na sua força. Mas vai. Vai chorando, vai doendo para o lugar secreto, mas vai. Porque muitos momentos de alegria vão ter também depois do encontro. Ninguém sai do lugar secreto sem resposta. Ninguém sai. E eu queria encerrar com uma história que eu ouvi de um pregador. E ele disse que ele estava querendo desistir do ministério, desistir de tudo, desistir da igreja, ir embora, sumir, né, abrir um buraco, entrar dentro da terra. Já estava no desespero já. E um dia ele entrou no quarto dele, ele colocou 2 cadeiras. Numa delas ele sentou e a outra ele colocou na frente dele. Ele falou, Deus, senta aqui que agora eu vou conversar com o Senhor.
E ele falou, ele espumou e falou tudo que estava dentro do coração dele. A raiva, o ódio, a ira, até chegaram a tomar conta dele. E quando ele levantou, ele falou, agora eu já acabei. O senhor já ouviu tudo que tinha que ouvir? Agora eu já acabei. Levantou da cadeira para sair, no que ele abriu a porta, ele escutou uma voz falando assim, volta e senta que agora é eu que vou falar com você. Volta e senta que agora é eu que vou falar com você. Deus é Pai amoroso, irmãos, mas Deus ele é Pai também que nos corrige. Não espere chegar a esse ponto. Não espere chegar a esse ponto. Busque a Deus no lugar secreto. E em secreto Ele te recompensará. Amém? Que Deus os abençoe assim. Amém.